Fala Garela, daqui eu, o Leuri e o Vini. Fala Vini. Salve, guys. Hoje, primeiramente, vamos anunciar a Eureka aqui. A Eureka é um estúdiozinho de fazer produtos em 3D. Ele tá fazendo agora produtos de Magic também. Então, se você quiser um produtozinho de Magic, uma box, alguma coisa do tipo, manda mensagem lá pra ele. Tem um link do site na descrição. Tem o Instagram também. E qual o cupom, Vini? O cupom é tóxico com acento no primeiro O, tudo em caixa alta, para 5% de desconto nos produtinhos da Eureka. Exatamente. E aí, hoje a gente vai trazer um videozinho legal, que é o top 10 comandantes custo-benefício para quem está iniciando. Basicamente, os comandantes mais baratinhos que dá para você montar e já jogar no bom nível no 500, né? Basicamente isso. Os que são mais fáceis e mais baratos de otimizar. Então, o top 1 que a gente escolheu aqui foi o Kina. Kina é um deck bem consolidado no 500. Tipo, a win rate do deck é bem boa, a quantidade de entradas é bem boa. Por muito tempo foi a cara do 500. Tipo, é um dos decks mais jogados, eu acredito, e agora só perde pro Tivit, né? Então, o Vini aí que fala bastante bem do Tivit, né? E é um deck super baratinho. Aí, pra você comprar o Kina, ele é caro. Ele tá nas suas 75, nos seus R$ 75. Então é bem. Ele é bem salgadinho. Mas a base do deck o Vini vai falar aí pra gente. Vai lá. Primeira carta é o Basalto. Temos Basaltinho, que é uma das peças principais do deck para fazer a mana infinita, que é uma peça de combo direto com o comandante. É uma cartinha, provavelmente uma das mais caras dentre as peças de combo. Ele é, na data de hoje que estamos gravando, que é dia 1º de junho, ele está ali seus R$ 25 aproximadamente. E junto dele, geralmente a gente vai ver sempre um filtro, né? Seja ele qualquer peça que vai filtrar a mana genérica que ele fizer. Mana genérica não, mana incolor, corrigindo. Um dos exemplos que a gente tem é o Profeta, ele custa ali seus 14 centavos, e ele, como qualquer outro filtro, vai ter tipo esse valor mais baixo, porque a peça em si não é boa, com algumas aspas. E o deck em si ele gira em torno, geralmente, de basalto. Tipo, ele é montado para tentar chegar no basalto da forma mais eficiente possível. Mas não é a única forma de ganhar o jogo também. Tipo, ele tem alguns outros combos, como por exemplo o Frit from the Real. Geralmente decks que usam Frid precisam de outras peças, outros dorks que façam azul e mais um mana para conseguir fazer mana infinita. Só que o Kina ele consegue burlar esse tipo de coisa. Como o próprio Kina ele faz com que o dork gere uma mana a mais, qualquer dork do deck que consiga gerar azul já é um dork que vai produzir mana infinita. Então, tipo, isso faz com que o deck seja mais consistente em ter peças para ganhar junto com o Frid. E genericamente toda a shell do deck ela é bem consistente e bem baratinha. Onde tipo, a parte mais cara vai estar em tutores melhores, como a gente não coloca aqui, mas Zumbi da Invenção é relativamente caro, o Tezzeret é relativamente caro, mas toda a shell que envolve o deck, tipo a parte de counters, a parte de card advantage, ele vai ser mais baratinho, fazendo com que você consiga começar a jogar com o deck sem ter um investimento tão alto assim. Exatamente. Os dorks são baratinhos, tipo, os dorks de duas manas coloridas são bem baratinhos. Se você quiser ter um chá de artefatos um pouco maior também, é barato. Consegue pegar todos os artefatinhos bem baratinhos. Mas não vamos delongar muito não, vamos pra próxima. O próximo comandante é o Tivit, né? É a cara do Vini Queridinho. esse comandante. Basicamente, é o comandante mais utilizado atualmente do 500, porque ele é um comandante muito fácil, entre aspas, para jogadores novatos. E é fazer o Tivit gerar muito valor e ganhar assim em cima do Tivit. O Tivit atualmente hoje está valendo R$ 8,91, quer dizer, super baratinho para um comandante que é tipo um dos melhores comandantes que a gente tem, os comandantes mais populares que a gente tem no formato. E o que vai deixar ele caro vão ser as peças dele, né? Como o Vini vai falar agora, né? Novamente, o Vini vai Isso falar. aí. Falando um pouquinho do deck, a principal peça de win do deck é o Time Sieve, que junto com o comandante você consegue fazer turnos infinitos, e eu vou deixar algumas aspas aqui, mas turnos infinitos.
Ele é uma peça mais cara que tá R$ 36,94 no dia de hoje. Ele vem subindo desde o lançamento do Tivit. A gente espera que ele suba um pouco mais com o tempo, porque é uma carta que não tem reprints. Ela tem pouca tiragem. Mas é uma carta que sozinha já vai te levar pra win. Então, tipo, infelizmente é a carta principal do deck. Tipo, o deck vai girar em torno dela. E por causa disso também, tipo, os tutores do deck vão girar em buscar time sieve, por exemplo. Então, um dos exemplos aqui dos tutores de artefato é um Fabricate, que está ali na casa dos R$ 10. Mas a gente tem, tipo, várias outras peças que poderiam ser peças de win também. No começo das primeiras listas, trazem Abdel como uma das possíveis formas de ganhar. O Abdel é uma peça bem barata, o que é um pouco mais caro desse combo é o Animate Dead, que já está ali nos seus R$ 21. Mas é um combo que, por exemplo, com o Tivit em campo, vai fazer você comprar seu deck inteiro, ou comprar quantas cartas você quiser e chegar num estado de win a partir disso daí. O Ele deck é, como um todo, ele é bem baratinho, porque, tipo, Counter é relativamente barato, e você precisa muito mais, tipo, das peças principais ser as pedras de mana, e os Time Sieve, os tutores para Time Sieve. E a gente tem uma pool bem grande de tutores, que não são os mais otimizados possíveis, mas que são relativamente baratos para você começar a jogar de forma mais competitiva. tem o Final Party, tem Na também parte, os transmutes Transmute também também, são as são bem parte, baratinhos. parte muito importante, que são bem baratos, quase todos. A gente acabou não colocando aqui, mas são cartas bem tranquilinhas de vocês terem, Isso. basicamente. E também É, tem uma alternativa pro Animate Dead, que é o Last Voyage, né? Também. Que é isso, um Last Animate Voyage Dead que ele é, sei é um lá, anime já é de centavos. 4 manas que custa alguns centavinhos aí. Faz a mesma coisa do que Animate Dead. Então, se você tá entrando, Hum, cara, é um ótimo combo. Você vai comprar o deck todo e aí você acha uma maneira de ganhar, se que seja Time Sieve ou que seja qualquer outra coisa, né? Vamos pro próximo. exatamente. O próximo é Elivere. Cara, Elivere é um deck sensacional. Tem um meme na comunidade que é a Elivere do acaso, né? Porque ela só ganha por acaso, porque as pessoas deixam ela ganhar. É um comandante barato, atualmente ela tá 2,69. Então, é um super barato. Tem um pré-con dela também, que a gente vai falar posteriormente. Mas é um comandante fácil, tipo, ela vai te dar card advantage, ela é bem bunduda, né? Ela é uma 4/4, então é bem difícil de matar ela com as cartas convencionais. São 4 manas e tá no verde, né? O verde tem muita criaturazinha que vai lá, bate, que vai dar muito dano. E tem várias maneiras de você jogar com ela. No competitivo, atualmente a gente joga com a versão mais stacks. Então, o deck ele bate, mas ele vai usar os stacks para bater, vai procurar alguns stacks que tem evasão e ir batendo e colocando vários e vários encantamentos e fazendo a shell do deck ficar grande e as criaturas ficarem bem fortes e a partir daí conseguir ganhar a partida. Aí o Vini vai falar aqui das principais cartas, né? A primeira carta que a gente tem é o Collector Roof. Vai lá, Vini. Eu acho que dentre a principal estratégia que a gente tem atualmente, que é baseado nos stacks, os stacks de artefatos são os mais importantes, querendo ou não, 500 é baseado em pedra de mana e combos de artefato, genericamente falando. E UF, junto com o Stone Silence, que a gente não trouxe aqui, são as principais peças e provavelmente as mais caras do deck, tá ali na faixa de R$ 50 cada uma delas. Stone Silence por causa de Modern, mas esperamos que abaixe. E o porquê que o Uff é a carta principal? Tipo, além dele ser um Stax, ele é um bicho, o que é muito importante para a própria Eliveri, que gosta de ter bichos na mesa, para ela sempre estar podendo buffar esses bichos com a habilidade de combate de ETB dela. Além disso, a gente vai ter outros efeitos que são muito importantes, que são os efeitos de Rule of Law, ou de regra de lei, que é para você poder desacelerar o seu oponente. Que quando ele só pode fazer uma mágica por turno, a grande maioria dos combos do formato já não funcionam mais. Então eles têm que passar por cima disso, tem que tentar remover de alguma forma. Além de que você consegue desacelerar o suficiente para você conseguir colocar pressão no board e criar criaturas grandes o suficientes para poder pressionar o ponto de vida dos seus oponentes. Então, fazer com que a sua estratégia principal, que é bater, seja relevante. Além disso, a gente tem já um pré-con que é da Eliveri, que para quem está ingressando no formato pode ser uma alternativa para vocês estarem querendo pegar assim, as suas primeiras cartas desse deck. Por mais que a gente não aproveite todo o deck, para quem joga assim, quem joga já um casual e quer começar a conhecer o 500,
talvez buscar o pré-com seja uma boa alternativa, porque primeiro você vai entrar em contato com a mecânica do deck através do pré-com, podendo jogar suas mesas casuais ainda, e Sem aos ninguém pouquinhos encher o você vai saco, né? pegando. Sem ninguém encher o Ninguém saco. vai encher o saco, porque não é um Stacks ainda. Dex é É um um deck deck. só de bater mesmo, deck de altas, por exemplo. E depois você vai aos pouquinhos, pegando uma peça de stacks, alguma peça de card de vantage, uma proteçãozinha que são mais baratas, porque a shell do deck é baratinha. Baratinho. E depois, com o tempo, se você for querer se aprofundar mais no competitivo, vai para as peças que são mais pesadinhas, como o próprio Wolf, que a gente mostrou aqui, que já é mais R$ 50, mais ou menos. A dica principal é basicamente você vai primeiro pra pancada e depois vai jogando stacks no deck. Vai pra Exato. pancada, vai tentando otimizar o máximo que der a pancada do deck. Depois você vai jogando um stacks em cima do outro. Os stacks eu acho que principal, assim, que bate mais na galera do 500 são os stacks de artefato. Se você quer ver deck jogando pra trás, mais forte do que lá é você parar os artefatos do pessoal. Porque querendo ou não, o 500 é um meta, ele é bem assim, bem dependente de artefatos. Dificilmente as pessoas vão jogar na curva lá só com o terreno. É muito difícil. Então, se você joga com rate de artefato, você tá no anti-meta, basicamente. Por isso que a Eliveria é um deck tão chato. Até mais chato do que o Inoto. O próximo deck é o Malcolm. Mas não é o Malcolm só. É o Malcolm e a Tana. A Tana é um pouco caro, mas também você pode usar os comandantes como a Cats também. Que dá pra jogar com o Malcolm. Fazem parecido. Porém, a Tana ela é um pouco mais consistente. E o Vini vai falar por quê, mas é muito por conta dos tutores do verde. Mas o Malco é basicamente todo pirata que der dano a um oponente, você vai gerar um tesouro, um token de tesouro. É bem simples, tem muita coisa. Você vai gerar muito valor em cima do Malco e a partir daí você vai tentar ganhar o jogo. Mas o Vini vai explicar as principais cartas aí depois de Atana. Então, a ideia principal do Malcolm é jogar com qualquer partner que tenha vermelho, porque isso te dá acesso ao Bucaneiro, que é o melhor combo do deck, por assim dizer. Eu não tenho tanta experiência com o deck, mas geralmente a galera corre pro Bucaneiro para tentar ganhar rápido, porque é bem compacto em questão de quantidade de manas. E então, o que a Tana traz de legal, além de você ter acesso ao vermelho, são os próprios tutores do verde, que provavelmente é a parte mais cara do deck, mas é a parte mais importante também. Então, por exemplo, o Shard of Kalin é uma carta que vem subindo um pouquinho de preço, mas ainda está ali na casa dos R$ 22. E a Elite Evolution, ela vem baixando bastante, ela já está ali na casa dos 10. E por que que isso é importante? Porque você consegue usar, tipo, toda a shell do verde de aceleração, então, tipo, os dorks que vão estar ali no turno 1, te proporcionar fazer um Malcolm na 2, essa quantidade absurda de tutores do verde, tanto de criaturas para campo quanto criaturas para mão. E você ainda tem um plus de quando você usa a Tana na sua zona de comando, que é a interação dela com o Shard of Kalin. Já é muito comum dentro desses decks, por causa de que você usa algumas outras cartas, como Curiosidade, como Sombra de Cobre, coisas do tipo, para você encaixar alguns draws a mais, você já ter dentro do deck um nível Mizet. Então você usa a Eldritch na Tana, porque você consegue tutorar para campo uma carta de 6 ou menos, e aí o Nive entra nessa curva 6. Então é por isso que eu acho que eu tenho essa opinião de que o Malcolm com a Tana é uma das melhores combinações por causa dessa interação específica. Porque Nive, no nosso meta atual, é uma das melhores cartas para card de Vantage que você pode ter. E E é muito board fácil você control também, fazer. né? E board Exato, control. e board control. É um board control assim que dependendo do deck, cara, é um inferno de jogar contra. Se você joga com Exatamente. deck com muito bichinho, tem um nível na mesa, cara, é um terror de você jogar contra. E tipo assim, o nível Mizzet é 38 centavos, cara. É uma Sim, carta muito, muito muito baratinho. baratinha. Tipo, o que você vai gastar mais dinheiro aqui basicamente vai ser o Short, o Eldritch e o Bucaneiro. O resto do deck é basicamente counter, um pouquinho de draw e você vai ganhar o jogo, basicamente. Exato. A, Então, a shell do deck é bem baratinha mesmo. bem Tipo, baratinho. acho que a gente colocou aqui provavelmente as principais peças que são as mais As caras. mais caras. As mais caras, eu acho que quase literalmente são essas. Mas você pode adicionar uma Rêmora também, que é uma carta que já é um pouco mais cara. Sim. Mas é uma carta que Conforme tá a lá gente. porque o deck é barato. Então não Sim, conforme a gente necessariamente vai o deck é. utilizando mais e mais o deck, a gente vai ganhando acesso a algumas outras Mas assim, é cartas. um deck que com R$ 200, R$ 150 você já tá jogando quase no pico. Com O certeza, com resto é certeza. só pimp, é só assim, é só refinar.
Eu acho que a maioria dos decks que a gente citou aqui, ele é em volta de R$ 200 a shell principal do deck. Sim. É, Talvez até menos, talvez mas até é nessa menos. faixa. É É nessa nessa faixa. faixa. Vamos pro próximo, já que já falamos do nível. Paco e seu amigozinho Haldan. Cara, não é um deck que eu entendo muito. Eu sei que muitas pessoas jogam com deck de maneira control. É um deck super baratinho. O Paco tá R$ 6 e o Haldan tá R$ 10. E, cara, é um beatdown que é um terror. É um terror. Você jogar contra o Paco Haldan é um terror. Porque, cara, toda vida que o Paco ataca, que exila o topo e que você perde alguma coisa, você já fica louco. Tipo assim, meu Deus. Perdi uma carta super importante aqui. Perdi um tutor super importante aqui. Cara, e já chegou vezes de o Paco ganhar de taça consult numa partida, cara. Foi meio estranho, foi meio estranho. Mas já chegou a acontecer isso. E o Vini eu acho que consegue falar melhor do que eu do deck. Ele já jogou. Eu acho que no Commander 30, eu acho que você jogou com ele, não foi? Sim, É, sim. tipo, é um deck super mega hiper barato. E vai lá, explica aí. Primeira carta é um Nexus of Fate. Então, geralmente esse deck ele vai funcionar como um hard control. Você não precisa necessariamente tentar ganhar do jogo com um combo de forma ativa, porque como o Paco tem o potencial de crescer 4 marcadores por turno, é muito fácil o jogo acabar muito do nada, tipo, depois do seu terceiro combate. Aí você vai pensar, pô, mas 3 combates é muita coisa. Mas tem que pensar que é 3 combates onde você comprou 4 cartas por combate. Tipo, é muito card advantage que o Paco junto com o Haldão vai te trazer. E é um card advantage que além de colocar você à frente, ainda coloca o seu oponente mais atrás do que ele já estava. Porque quando você tira algumas coisas do topo, isso atrapalha algumas estratégias, porque tem muito tutor para topo que joga no formato, e você impede que esses tutores aconteçam. Você já vai estar jogando numa shell mais controle, então você já vai estar desacelerando como que os seus oponentes vão jogar. E além disso, você ainda ganha, por exemplo, você consegue ganhar do jogo com combos de loop de turno extra, que eu acho que é a forma mais comum. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Nexus of Fate, que ele talvez é um dos mais caros. Tem alguns que são levemente mais caros que ele, mas ele é o principal porque ele se reseta, ele se joga pelo deck. Então você vai fazer esse loop, vai continuar batendo, continuar comprando carta. E ele tem algumas outras wincons alternativas, que são o Dualcaster, por exemplo. Ele já é uma wincon um pouco mais barata, e você vai usar o Dualcaster que custa ali na sua média de R$ 5, a Electro Duplicate, que é a mais barata, que é 1,75, ou qualquer outra variação dela, que vai te fazer um loop de fichas infinitos para você conseguir bater no seu combate. Genericamente falando, o deck não precisa tentar combar, porque ele consegue gerar tanto valor a partir dos ataques do Paco que você se torna uma ameaça só por o Paco estar na mesa. E aí, algumas estratégias principalmente geram em torno ou de deixar o Paco imbloqueável ou de dar atropelar para ele, para você conseguir garantir os 21 de Commander Damage. E é Que não é rapidinho. difícil. E é Que não é rapidinho. difícil. E, 2, 3 ataques você consegue muito bem matar alguém. dependendo do tanto de pump que você colocar no deck, é muito rápido. É muito, 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 muito rápido. Muito rápido. Vamos pro próximo, top 6, que seria Niv Mizzet. A gente acabou já falando do Niv Mizzet anteriormente, mas é basicamente o que a gente falou. Ele é uma peça de valor incrível e tem um board control assim, um terror, um terror. Se você joga com um bichinho, tipo decks de Tymna, decks de Sun, decks da própria Livere, cara, são decks que vão sofrer muito contra o Niv Mizzet. Muito, muito mesmo. O, o próprio deck de Malcolm também, né? O próprio deck de Malcolm, cara, é muito chato de jogar contra. Chato, horrível. Pois é. As principais cartas, eu acho que é óbvio, porque é muito manjado o comandante, que é a curiosidade. Né? É muito manjado. Vai lá, Vini, fala aí da curiosidade do nível. Eu acho que não sei nem se tem muita Falando, coisa pra falar, né? falando um pouquinho sobre as peças principais, a gente tem ali as duas curiosidades, ou algumas das várias curiosidades, que é a própria Encantamento Curiosidade e o Tandem Lookout, que são super baratos. Super. Esperamos que não subam mais por causa do Vive, que tá chegando aí, tá spikando tudo isso. Tá Vivi, pô, é Vivi. Não, Tá é Vivi. o Vive, pô. É o Vive, por favor. Se tu quiser chamar de Jéssica, é Jéssica. É Tá a bom. Vivi. O combo ele é meio manjado e não necessariamente ele é um combo que ganha o jogo.
porque ele é um combo que causa dano igual a quantidade de cartas que você vai comprar do seu deck. Existem formas de você resetar o seu deck, claro, mas necessariamente ele não vai ganhar o jogo só essas duas cartas junto. E aí a gente sempre vai ter algum tipo de payoff para trazer junto. Então, por exemplo, o Dualcaster pode ser um payoff para você jogar junto depois que você comprou o seu deck. Você consegue fazer tanto o Dualcaster como uma win depois de comprar o deck, como o Dualcaster já é uma boa carta sozinha dentro do deck, que copiar coisas sempre é bem interessante. Como também, E esse deck tem o Bucaneiro, né? Você a gente tem o Bucaneiro, que é um payoff de descarte, que você faz o Bucaneiro, vai pra endstep, limpa sua mão e aí você dá o dano em todo mundo depois disso. Então é bem basicamente você vai tranquilo. comprar o deck todo com nível e descartar o deck todo com o Bucaneiro e Bucaneiro em acaba que campo. você ganha o jogo por conta disso. Isso. É Tem bem outras coisas tranquilo. também, como o Maníaco do Laboratório, que já é mais underground, né? Já é menos Eu não usado, gosto. que funciona do mesmo jeito, mas tem gente que usa. E é legal ver esse deck aqui, porque dentre todos os decks Izzet, existe um conjunto de cartas, que são os staples dessas cores, que todo deck vai ter. E basicamente, o Nive, ele é literalmente 99 staples. Tipo, não existem cartas que são, entre aspas, ruins dentro da parte do deck, das 99 do deck. As 100 Tudo você cartas. tem As 100 ali. cartas. As O 100 nível é cartas, que o staple. próprio Nive também é uma staple, O nível é exatamente. um staple de vários outros decks também. Tudo é reaproveitado para vários outros decks. Então, tipo, por mais que jogar de controle seja meio chatinho no começo, o Nive ele te recompensa muito por tentar jogar de controle, porque o Nive estar em campo já vai te recompensar porque a galera precisa de jogar instantâneo feitiço para jogar o jogo. Exatamente. E dito isso, vamos pro próximo. Acho que o nível é um comandante que a gente não precisa falar muita coisa, porque Exato. ele é um staple. A próxima é Yuriko, cara. A Yuriko era um comandante que bota muito medo no casual. No 500 ele não é um comandante tão opressor igual é no casual. Mas sim, é um comandante bastante forte. É um comandante que já fez muito resultado em vários e vários torneios. E assim, se você já tem ela no casual e você vai levar ela pro Commander 500, cara, provavelmente a sua Yuriko Beatdown vai funcionar ok. Não vai ser a melhor do mundo, mas ela vai tirar jogo, ela vai ganhar e você vai conseguir competir bem com o deck. E as principais cartas o Vini vai falar aí, porque eu acho que também não tem muito segredo, é um deck muito batido do casual, né? O Yuriko já é um deck manjado, por assim dizer, tanto pela galera que vem do casual quanto pela galera que joga Commander 500. Ela basicamente vai ter vários ninjas ou várias cartas que conseguem ter o tipo ninja. Acho que um dos melhores exemplos é o Changeling Outcast, que ele é um ninja, porque ele tem a habilidade de Changeling e ele é imbloqueável, então, tipo, ele é um trigger certeiro sempre dela. A gente vai ter algumas outras coisas que já vai para a Shell de cartas que têm um custo elevado e são cartas de utilidade. Então, por exemplo, Temporal Trespass é um turno extra que ele consegue causar 11 de dano nos oponentes e ele é um turno extra que custa somente 3 azuis, porque fazer esse 8 de Delve não é difícil para como o deck se comporta. Porque você ou vai estar descartando carta por hand size, ou vai estar interagindo com seus oponentes, então é bem fácil você ter cartas para estar exilando do seu cemitério. E a ideia principal do deck vai girar em volta disso. De você usar algumas criaturas pequenas e que não podem ser bloqueadas ou que tenham uma evasão, para você conseguir fazer vários connects, vários triggers de Yuriko, e tentar ir fazendo os seus flips de Big Spell e punindo os oponentes conforme o jogo vai acontecendo, dentro de uma shell que ele é um pouco mais control. Mas existem também as versões de Yuriko que não são apenas beatdown, que já são as versões que são levemente mais caras, ou R$ 200 mais caras, basicamente, que é a versão que usa taça consult. É bem chatinho. Você então, tipo, encaixar essa versão ela é um pouco pior no sentido de que você precisa desprender um dinheiro maior. E para quem está entrando no formato, talvez não seja tão legal assim. Mas isso traz uma consistência um pouco maior para o deck, porque a gente traz uma garantia de um conjunto de cartas que vai ganhar o jogo naquele momento. E a Yuriko vai te comprar bastante, vai te farmar bastante. Sim. Então fica bem mais fácil jogar de taça consult assim. Exatamente. Tipo, ela vai funcionar como uma mecânica de card advantage ali na sua zona de comando que está sempre repondo a sua mão, sempre comprando muitas cartas.
e eventualmente você vai chegar no seu combo, que é um combo compacto, que é um combo bem forte. Provavelmente, não sei se é o melhor, mas tá ali, tipo, primeiro ou segundo melhor combo do formato. Existe uma leve discussão, mas enfim. Então, Não é é pra esse bem. vídeo, né? Não é para esse vídeo, não vamos falar sobre isso por enquanto. E é por isso que a gente gosta tanto de pensar na Yuriko, porque, tipo, ela já é um deck que você provavelmente vai jogar no casual. Porque ela tem uma ideia de ganhar a partir do seu combate, de fazer coisas espalhafatosas a partir do combate. E não é tão difícil adaptar essa base para uma base de 500. Muito parecido, por exemplo, com o que seria o deck da Elivere. Exatamente. É o mesmo pressuposto da Elivere. Você vai sair do casual com o Yuriko pancada, vai começar a pegar tutor, vai começar a pegar mais algumas staples e o deck vai ser muito fácil de adaptar se você já joga com ela. Então, se você tá iniciando agora. E tipo assim, é um deck super barato, gente. Eu acho que a carta mais barata, se você for jogar na versão Beatdown, vai ser a Temporal Trespass. Acredito que a carta mais cara vai ser isso. O resto vai ser os Changeling bloqueável, algumas criaturazinhas para dar bloqueável, algumas cartas de Big Mana que são Utility. E com essas últimas edições que teve agora, teve bastante carta que é Big Spell, que vai dar bastante dano. Então, assim, super tranquilo, super barato de montar. E eu acho que esse é um deck que talvez não chegue nem a R$ 200 atualmente, viu? Se você Eu for. acho que nem isso, é Acho que não realmente chega muito nem a R$ 200. barato. Acho que é uns 150, R$ 100. Pra você montar uma versão jogável, entendeu? Bem jogável. Mas não vamos delongar muito, não. Vamos pra próxima, que seria a Magda. A Magda é um deck Magdinha. que R$ 50 o deck tá rodando. Eu acho que o principal intuito que a gente colocou aqui é um deck super forte, é um deck fast. E é um deck que R$ 50 você faz o deck rodar. Meio que isso, tipo, você vai fazer vários anõezinhos, você vai fazer várias coisinhas assim, vai gerar muito valor com tesouro e vai ganhar de várias e várias maneiras, né? Claro, tem como deixar o deck caro, que é o que a gente vai falar futuramente, mas o Vini vai falar das principais aí. Como a principal carta ser o reloginho, né? Exato. Magda não é um deck que a gente pode afirmar que ele é 100% fácil. Tipo, ele é um pouco chatinho de jogar com ele. E contra Porque também. é algum. Jogar com e contra, exatamente. Mas eu acho que a shell do deck ela se resume a alguns anões, que a gente tem uma gama bem grande. Bem grande é um exagero, mas a gente tem bastante anões, que são relativamente baratos. E o combo principal ele gira em torno de Relógio dos Agouros, ou Clock of Homens, que é ali seus R$ 4, e qualquer anão artefato, ou qualquer coisa que tenha o tipo anão e tenha o tipo artefato, ou ganhe algum desses tipos, como por exemplo o Autômato Universal, que ele é um Changeling e ele é um artefato também. E aí você vai fazer o combo que basicamente você fica virando e desvirando ele, você vai poder tutorar coisas do seu deck e fazer o que você quiser, tutorar um monte de dragão, tutorar um monte de artefato e por aí vai. Não vamos explicar o combo aqui. É. Mas mostrando pelo menos tipo assim, as duas peças principais, que é o relógio e o autômato, a gente vê que ele é bem baratinho o combo em si. E todos os outros anões, eles vão ser relativamente baratos. Então, tipo, a shell do deck consegue ser bem barata se você pensar que ele tem um budget de até R$ 500. Mas, tipo, como dito, 50 conto já dá para fazer muita coisa, mas se você quiser investir 100, 150, o deck vai funcionar muito bem. Que E ele é. tem a opção também de jogar um pouco mais para trás, né? Trazer uns stackzinhos como Estátua do Farol Deus, que é uma play bem comum do deck, quando ele tá tendo uma dificuldade ali de engrenar os combos, encaixar bem, ele faz isso para atrapalhar todo mundo. E aí você consegue chegar tipo no topo da otimização do deck, que é trazendo as cartas mais caras. E aí a gente tem o melhor exemplo possível, que provavelmente é a carta mais cara do deck nesse momento, E a melhor que carta do é deck o também, Trono né? Errante, é a melhor carta do deck de longe. Que é o Trono Errante, que ele já tá ali nos seus R$ 101, que ele duplica todos os triggers de um tipo escolhido. Então, duplica todos os triggers de Magda, basicamente. Ela faz 2 tesouros para cada tap. E a partir daí ele já é um anão artefato também. Então, E já já vai faz ganhar parte junto. do combo. Então, tipo, ele faz muita coisa Só. numa carta só. É muito forte. Exatamente. Mas visto que essa é a carta mais cara do deck,
Vamos pensar que, genericamente, o deck custa R$ 400. E a gente consegue enxugar isso muito e ainda ter um deck 100% jogável. Muito jogável, muito jogável. Você consegue colocar várias cartas caras porque o deck proporciona você colocar cartas caras. Mas não necessariamente você precisa jogar com cartas caras no deck. O deck vai rodar bem de qualquer forma. Então, assim, se você tá começando. Se você tá começando. Você já joga Magic, você quer entrar no Commander 500 e não quer gastar muito, Magda tá aí. Talvez é o deck que você, junto com o Eurico, mais menos vai gastar. Pra fazer um deck bem, bem jogável. E dito isso, vamos pro próximo, né? Top 9. Dessa vez nós começamos de trás pra frente. Geralmente os top é Faz o inverso, parte. né? Vadrik. Cara, aqui é um comandante que tá em ascensão agora. Eu acho que o pessoal viu que o deck é bom. O pessoal tá jogando com o deck. O torneio do Jeff, meu irmão tá jogando com ele, tá jogando super bem. O Mel que fez 4-0 no último DK, tipo, foi super bem no último DK, jogou super bem. No presencial, cara, que a taxa de vitória do meu irmão com o deck é muito alta, mas não é um deck fácil de jogar, viu, gente? É um deck bem difícil de jogar até. As plays são bem intuitivas, mas ele é difícil de jogar. E ele basicamente ele diminui as mágicas em X, sendo X o poder do Vadrik. E toda vida que fica de dia e de noite, ele recebe marcador mais um. Então o deck vai ser consistentemente tentar fazer o Vadrik colocar o máximo de poder no Vadrik, reduzir spells em X e a partir dessas spells você ganhar o jogo. Os principais contra o deck, o Vini vai falar aqui, mas é bem tranquilo. Começando com um combinho que geralmente é o mais utilizado, é o de Eletrodominância com o Reiterar. A Eletrodominância deixa você jogar uma carta de X ou menos de graça da mão, quando você paga o X. E o Reiterar ele tem um buyback, que é um custo adicional que adiciona um valor de mana para você voltar ele para sua mão. E ele copia uma mágica. Basicamente, você vai jogar um Reiterar copiando uma Eletrodominância, e o Vadrik vai pagar o custo de buyback. E a partir daí, as cópias de Eletrodominância vão jogar de graça o Reiterar da mão, e o Vadrik vai pagar o custo de buyback dessas mágicas. E aí você consegue fazer dano infinito na garota. Não é tão complexo, é bem intuitivo depois que você entende como funciona É instant a speed. parte de pagar, a forma de pagar custos. Ele é um combo instant speed, tipo, você consegue fazer isso em cima de uma play de win de alguém, esperar a melhor janela possível. E além disso, ele é um combo que é relativamente barato. Se a gente olhar a soma das duas peças, não vai dar R$ 20. Então, tipo, muito, muito, muito baratinho mesmo. E aí, quando a gente quer melhorar o quanto o deck consegue ter de qualidade, a gente pode ir para algumas peças como Underworld Breach, que está ali seus R$ 40, e pegar o próprio combo de Breach, que é um combo com Blade Freeze, por exemplo, que já é uma peça que está também mais cara, que está ali seus 49. A Petal também está mais ou menos esse preço, mas a gente consegue ver que, como a gente já citou para o Nive, a Shell do deck ela vai ser relativamente barata, porque a Shell de Izzet já é meio baratinha mesmo. E como você tem que usar alguns pumps, né, algumas mágicas que aumentam o poder do Vadrik, isso faz com que você use perca alguns slots para usar essas mágicas. E esses slots, eles são os slots que são baratinhos de você usar. Tipo, a maioria das mágicas que aumentam o poder são realmente bem baratinhas. É muito difícil você Então ver uma que seja mais de R$ 1. Eu acho que nem Exato, tem até. exatamente. Nem tem. E então, assim, você vai ter um deck que ele vai ser consistente com um valor bem baixo, então você não precisa fazer um grande investimento para o deck funcionar. Mas conforme você vai desprendendo um pouco mais de dinheiro, investindo um pouco mais, ele vai melhorando mais e mais. Vai ficando muito chato de lidar, cara. Muito chato mesmo de Sim. lidar. Eu acho que do Vadrik é isso. É um deck difícil, um pouco complexo, mas é um deck baratinho. Eu, E vamos pro último deck da nossa top list, da nossa lista, que é a Winota. Cara, a Winota, por muito tempo, foi muito odiada. Mas ela perdeu seu posto pra Elivere, né? Elivere é um comandante que tomou o lugar da Winota. Mas, cara, a Winota é um comandante incrível. Ela ganha mesa. Você pode pensar que não, mas ela ganha. Ela tá um pouco sumida. Um pouco sumida até. Mas é um deck extremamente forte. Ela tem um corpo bom. Ela bate bem. E a habilidade dela é incrível.
A parte mais difícil do deck é o build, não é o valor. Tipo, por um valor super baixo, você consegue montar o deck super bem. Minha primeira versão de Winota que eu comecei a jogar aqui foi R$ 120, cara. E o deck, pelo menos nas mesas aqui, que são mesas um pouco otimizadas, o deck estourava tudo. Assim, os caras, se não tivesse um removal cedo, o deck escaralhava a mesa e acabava a mesa super rápido. E é o intuito do deck, com pouco dinheiro, né? E as Sim. principais cartas aí o Vini vai falar. Vai lá, Vini. A ideia principal do deck é você usar os Trigger de Winota para trazer humanos que são problemáticos para a mesa. A gente tem, por exemplo, o Marauders, que é um humano que triplica o dano causado das suas fontes vermelhas, se não me engano. Ou fontes que você controla, não tenho certeza. Quantos que você Mas controla? vocês estão vendo aí na tela qual que é a carta. E ela, assim, ela é uma é uma carta de 1,75, é tipo muito baratinha, entra pelo trigger da Winota, é indestrutível, já entra batendo 12, então, tipo, é uma pancada estranha que seu oponente já vai tomar. E a gente tem outras coisas que também são bem problemáticas, como, por exemplo, o Blade Story. Ele entra dando golpe duplo para todas as suas atacantes. Então, tipo, o poder dos seus bichos já são relativamente altos para pensar em termos de jogo otimizado, que vai estar ali entre 3 e 4 de poder, algumas coisas talvez um pouco maiores, mas 3 de poder já é um poder muito alto, pensando em mesas otimizadas, tipo, nenhum bicho consegue tancar 3 de dano sem morrer. E aí você pega esses 3 e coloca para 6, já piora ainda mais a situação, você acelera muito mais os pontos de vida do oponente. E a gente consegue ver que, tipo, essas que provavelmente são as principais peças de humanos para cair nos triggers, elas não são tão caras assim. O Blade, ele é um pouco mais caro, ele tá ali na faixa dos R$ 20, porque ele infelizmente é print único por enquanto. Mas ainda dá pra gente relevar, tipo, dá pra gente montar a shell do deck. Além disso, a gente vai ter algumas outras coisas que são as coisas para trigar o Inota. E aí são extremas, são quantas peças você quiser, tem tipo de todo tipo de jeito possível, mais otimizadas ou menos otimizadas. Um dos melhores exemplos é o Warboss, que ele vai fazer bicho todo turno, ele vai aumentar o poder dos bichos, então tipo, ele vai sempre estar fazendo mais e mais triggers de Renota para você. Ele é relativamente barato, 2,70, não é um preço inacessível, é bem tranquilo de fazer. A média de preço das outras peças também vai ser mais ou menos isso. E para ambientes mais otimizados, a Winota vai se pautar também nas peças de stacks. E aí já chega na onde o deck é um pouquinho mais salgado, que algumas peças de stacks vão ser mais caras, como por exemplo o Archon of Emeria, que ele é um efeito de Rule of Law, que ele limita a uma mágica por turno, e ele tem, além disso, ele não é humano, ou seja, ele vai ajudar a desencadear a Winota no combate. E ele tem o seu valor de R$ 15 aproximadamente. Então, como já foi dito no começo, o maior problema desse deck não necessariamente é o valor. Dá para ele ser um bom deck com um valor bem reduzido, mas conseguir balancear os seus humanos e os seus não humanos é a parte principal, porque a Uenota ela não consegue desencadear os seus próprios triggers, porque ela não é um não humano. Então você precisa sempre ter um board bem setado para conseguir, no momento que a Uenota entrar, já fazer bastante valor a partir disso. Exatamente. E eu acho que do vídeo é isso. Agora vamos ao nosso jabá aqui. Uma vez por semana a gente tá fazendo lives. Então, ou eu posso estar só, ou o Vini também, se quiser fazer, vai fazer lives. Se você quer que nós montemos esses decks aqui com 100, R$ 200 de budget, a gente vai abrir live. Você pode fazer um live pix lá pra nós e a gente vai lá e faz o deck pra você. A partir de R$ 20 a gente já consegue fazer essas deck tech pra vocês baratinhas. E eu acredito que é isso. Eu acho que o principal é isso. Dá o like, se inscreve e vai lá na Eureka para ajudar a gente, ajudar a própria Eureka. E qual o cupom, Vini? Mais uma vez. O cupom é tóxico em caixa alta com acento no primeiro O. Passa lá, galera. Dá uma ajudinha pra nós. E se vocês quiserem mais ideias de deck de vídeos assim como esses, a gente vai fazer para vocês. Eu dei uma erradazinha porque eu esqueci que a gente ia colocar nossas câmeras no slide. Próxima vez eu vou deixar um pouquinho melhor do que agora. Mas de base é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa os comentários lá. E eu acredito que é isso, galera. Valeu! Valeu, falou!